Hoje nós vamos fazer uma conversa um pouquinho diferente aqui, porque nós vamos conversar com o Ricardo, nós formado por mim, Ana Brown, e o Eduardo Sienkiewicz, que muito gentilmente aceitou o nosso convite para participar da conversa. E o Ricardo está aqui para conversar com a gente sobre o livro Teratoma, lançado agora em 2022 pela editora Medusa, de Curitiba. O Ricardo, ele nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais, e lançou os livros de poesia Desencantos Mínimos, pela editora Iluminuras em 1996. Depois ele lançou Barato, pela editora Medusa, livro de 2011. Depois ele lançou um livro intitulado Poemas Baseados, de 2018, né? Seguido pelo Algo Chega Tarde Demais, lançado em 2020 pela editora Medusa. Em 2021, saiu esse Vagal, pela Olaria Cartoneira, e, recentemente, né, além de Teratoma, obviamente, o recém-lançado Notas à Contraluz, leituras de poesia contemporânea pela editora Lambequim, em 2023. O Ricardo é professor universitário, pesquisador das literaturas africanas, e mantemos aqui o canal de conversas literárias Outro Livro no YouTube. Então, para seguir o protocolo, bem-vindo, Ricardo. Olha, maravilha estar aqui com vocês dois. A gente está gravando domingo de manhã. Eduardo, grande amigo de São Paulo, sobre quem já escrevi, que já escreveu a meu respeito, do meu trabalho. A Ana, minha companheira aqui de vida e de canal Outro Livro também. Vamos conversar sobre o Teratoma. Sim. Obrigada, Eduardo, também. Eu estou muito feliz de estar essa manhã de domingo aqui, com bastante sol, com esses dois sóis, porque estão bem iluminados, mas iluminados, mas não iluministas, pelo amor de Deus, sem Deus também. É uma satisfação estar com vocês e conversar sobre o trabalho do Ricardo com a Ana, também, que é uma leitora atenta, né? Professora. Vamos lá. Aliás, aqui, deixa eu fazer uma justiça aqui, eu pulei esse livro aqui também, né? O Oromuro e o Remersbaum, que foi publicado junto com o Ronald Augusto e com o Cândido Rolim, né? Com os quais também o Ricardo já conversou, com o Ronald Augusto a gente teve a oportunidade de conversar junto com ele, então estamos entre amigos, né? Mas vamos conversar sobre o Teratoma, né, que é o nosso objeto hoje de conversa, né? E vamos começar pelo começo, Ricardo. A primeira pergunta é sobre o título mesmo, né? Porque teratoma, para quem talvez não esteja familiarizado, é um termo médico que serve para designar uma anomalia. Se a gente for lá no dicionário, vai encontrar, né, uma definição que passa por um tumor formado por diferentes tipos de tecidos, que é, em geral, visto como benigno, mas que também pode se transformar em cancerígeno, né, muitas vezes. E antes dessa conversa, eu e o Eduardo trocamos algumas anotações a respeito do livro, né, e nas anotações do Eduardo também apareceu essa observação, né, de que teratoma aparece como uma metáfora de doença, como uma compulsão, como uma obsessão do narrador ou dos narradores, a expressão de um mundo doente, uma espécie de mundo às avessas,
um mundo contaminado. Aí aparece também essa narrativa que vai se construindo como uma estrutura rizomática, como metástase, alastramento, em todas essas suas ramificações. E aí, pegando a tua produção artística até então, né, era uma produção essencialmente composta por poemas, né, coletâneas de poemas, ainda que alguns, né, como o caso principalmente do Remersbaum, que está aqui no Barato, né, fossem poemas mais longos, né, a forma que você cultivava, né, a tua expressão artística era uma forma mais contida, vamos dizer assim, e o teratoma faz desde o início da leitura desaparecer essa contenção, e ele se destaca naturalmente do restante da tua obra, né? Então, queria que você falasse desse aspecto da excepcionalidade do teratoma dentro da tua obra já publicada até então. Maravilha. Eu suponho que essa seja uma questão comum a vocês dois, né? Eu imagino que seja uma questão para quem já leu alguma coisa minha, ao tomar contato com o teratoma, também isso vem à tona, né? Primeiro o título, né? Você perguntou do título, e o título você já fez a descrição, você trouxe a descrição médica, que eu acho que casa perfeitamente com o que eu quis com o livro, ou que resultou da minha escrita desse livro, mais até do que foi um processo de ir querendo e ir percebendo o que é que estava surgindo ao mesmo tempo, né? Eu não me pus nessa condição de criador de uma criatura, eu me pus também na condição de uma criatura, de um criador, que é o livro que foi se impondo a mim de uma determinada forma. Qualquer coisa que a gente diga a respeito do teratoma, primeira coisa é que é um livro muito antigo na minha vida em si, né? Primeiro, é um livro que atravessa a minha vida enquanto temática, eu poderia dizer, então ele tem esse quê de autoficção. Segundo, é um livro escrito já há muito tempo, então tudo que eu vá dizer aqui também parte desses lapsos, dessas reminiscências, e não de uma consciência completa sobre o livro, que eu nunca tive, no fim das contas, e hoje talvez eu tenha, talvez até menos, por um lado, porque o calor da escrita já se esvaiu, né? Por outro lado, talvez eu tenha mais por esse olhar em retrospectiva de finalmente perceber o que é esse objeto que surgiu e que tem a ver com essa definição que você trouxe de pensar a literatura como doença, pensar a literatura ou a escrita como tumor, pensar como deriva, pensar como montagem, pensar como costura, como hibridismo, como monstruosidade, né? O Teratoma é um livro que vai repassando todas essas definições no decorrer do texto, inclusive. É um livro que não se furta a isso. Por outro lado, se a gente for pensar nesse outro aspecto, né? Então, o teratoma seria a definição estrutural do que eu penso em relação ao que resultou desse texto, desse processo de escrita e vida, né? Aquela coisa da vanguarda de juntar arte e vida, eu acho que está muito presente aqui na minha escrita, né, do teratoma, e que é uma escrita que aparentemente a gente pensa escrita em termos lineares, existe a linearidade também, mas ela costuma ser microscópica num determinado plano e macroscópica no todo do livro, porque conta para mim muito a sonoridade, o ritmo, os cacos, as onomatopeias, os trocadilhos, a invenção bastante fluida, né, e bastante livre do que possa se pensar como escrita. Então, foi um projeto muito ambicioso, se pensado em relação aos meus projetos de livros de poemas. O Teratoma é um livro que foi escrito ali no finalzinho do século XX. Eu acho que eu coloco ao final do livro um prazo ali de 1999 a 2011, mas é uma outra burla, talvez, ao leitor, porque
tem textos, no fim das contas, escritos, eu suponho, de 93 para cá, no fim das contas. Então, alguns retalhos que estão presentes nesse teratoma também foram trazidos de antes e coalhados no texto, né? E aí, pensando a relação do teratoma com os livros de poesia, eu diria que ele se distancia num determinado aspecto, mas ele se aproxima muito, né? Por quê? Porque o teratoma também foi escrito como um conjunto de poemas, no fim das contas, que foram se ligando, que foram se gelatinando, se coalhando, se imbricando, se atravessando e sendo montados. Então, o trabalho de escrita foi simultâneo ao trabalho de montagem desse livro. Um trabalho que não me deu sossego durante mais de uma década. Então, ali, a única data que eu poderia dizer, sim, existe uma honestidade nela, é a de 2011, quando eu fecho o livro e não o publico. E aí ele fica fermentando sozinho, né, sem modificação, mas fermentando ali sozinho na gaveta por mais uma década, até finalmente vir à tona. E aí é importante destacar que esse livro só veio à tona por conta de uma lei de incentivo aqui no estado do Paraná, que proporcionou essa edição. Ele foi editado pela Medusa, num projeto cultural que eu fiz com o Ricardo Corona e com a Eliana Borges, né, para a gente fazer justamente esse material que resultou nesse livro tão graficamente pensado, né? Um livro, não sei se a gente vai falar disso ainda. Vamos? Então depois a gente Sim, fala. Depois a gente sim. vai a isso. Mas eu não vou me estender mais, porque senão eu faço disso um teratoma aqui. E, afinal de contas, é um livro de texto infinito por 300 e tantas páginas. Exato. Olha, posso dizer uma coisa? Enquanto eu estava ouvindo o Ricardo agora, tem um momento dessa sua fala que me lembrou uma coisa que eu anotei, entre aspas, porque é do seu livro, que é escrever esta vingança estúpida. Então, quando você estava dizendo desse modo de escrever muitos anos, fermentar o livro e a vivência, e agora você olhar retrospectivo, eu não acho que essa frase resuma o fazer, mas no final aparece isso, né? Escrever é essa vingança estúpida. A linguagem se vingando, talvez do empírico, talvez do que a gente chama vida, do que a gente chama o que a gente sente, do que a gente vai se arruinando, porque também é uma narrativa que vai mostrando como as coisas estão arruinadas e estão se arruinando, né? Eu gosto desse escrever essa vingança estúpida. Olha, me vingo, mas eu sei que é estúpido me vingar, é tolo a vingança, mas eu preciso me vingar, né? Porque é o que eu tenho, a minha arma é a linguagem, é isso. Também não vou me estender. Não, mas eu acho, Eduardo, que você tocou num ponto que condiz perfeitamente com o tipo de leitura que eu também tenho, né, enquanto autor, mas também como hoje, né, mais distanciado, como leitor do livro também. De fato, tem essas obsessões, né, existenciais que atravessam o livro, e que, de certo modo, a gente procura dar conta delas, né, uma situação de abuso sexual na infância, uma situação de violência doméstica vivida na infância também. Então, Sim. esses traumas, de certo modo, atravessam o livro e são respondidos com um tipo de vingança, no fim das contas, que aponta para o caos, que aponta para a deriva, que aponta não para uma devolução que é no mesmo nível da que foi sofrida, sabe? Não é Que aponta para recalque, o não tem humor, por exemplo. isso, não, porque não é de um recalcado, não é a narrativa de um recalcado, não é nada disso. É assim. Porque não é uma vingança de um recalcado, e pela ironia, pelo riso, você tem matérias que são graves, matérias que são pesadas, no sentido de pesarosas, justamente do que você estava falando do trauma, por exemplo. E só que o tratamento com a linguagem é de
misturar esse sério, esse grave com o jocoso, porque tem justamente a piada, a ironia, a construção do neologismo que desloca a palavra de lugar, põe em outro, quebra expectativa, não tem obviedade, né? Então, esse jogo sério que acho que torna também, sei lá, agradável, o que é muito ruim, né? Porque se você for ler cruamente só, é muito pesado, né? Então, eu acho que essa mistura do sério com o jocoso também é que dá uma graça à narrativa, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem esse aspecto, né? Com certeza você tocou nesse ponto, mas a gente poderia pensar nesse ponto em outras dimensões também. O jogo e o sério, né? A gente poderia pensar na unidade e na mutabilidade da narrativa. A gente poderia pensar no texto enquanto romance e enquanto poesia. Exato. Então, acho que a minha questão aqui, e por isso o título Teratoma também, é que a gente não consiga se situar muito, porque talvez eu também, enquanto escritor, não tenha conseguido me situar em relação a esse texto. É um texto vivido, um texto experimentado, um texto que tem uma amarração e, ao mesmo tempo, não tem. Você pode definir personagens e, ao mesmo tempo, não, porque eles também são mutáveis, né? São mutantes e são máscaras, no fim das contas. Então, acho que a busca foi essa, né? E no aspecto da seriedade, da jocosidade, eu acho que também. Você não consegue... Você tem que ficar com os dois pés nas duas canoas, no fim das contas, né? Fazendo o espacato, né? Ricardo, então, aproveitando isso que você está falando, né, eu acho que é difícil falar do teratoma sem considerar a composição narrativa, o fluxo narrativo. A gente se vê diante de um mosaico de referências que vão continuamente se atualizando. Então, é uma experiência de leitura que vai, ora, se construindo, para logo depois se desconstruir, né, por meio de um efeito espiralado que vai se acumulando à medida que a leitura progride, né, quase como ser sugado por esse efeito. O Eduardo menciona, né, nas notas dele, os poemas dos Campos, né, do Haroldo, do Augusto, e eu fui lembrando de outras coisas à medida que eu lia. Eu lembrei do Leminski, do Catatal, lembrei da Hilda Hilst, do Fluxo Floema, desse monólogo onírico, dessa novela que é um texto, mas é uma ideia, do próprio Merzbaum, né, dessa ideia do texto enquanto uma instalação, e o texto que vira a casa instalação, né? A casa Merzbaum que fazia com que esse visitante ou esse espectador, e no teu caso esse leitor, que se visse totalmente envolvido pelo ambiente, e no caso do teratoma o leitor se vê totalmente envolvido pela palavra, né? A gente é sugado pela palavra, pelo desencadeamento ali, né? Então, puxando de novo, né, para a tua obra, como é que você relaciona o livro Teratoma e esse teu poema anterior, que é o Remersbaum? Perfeito. Os dois livros, né, foram terminados no mesmo período. Isso é interessante. Foi o começo de 2000 até 2010, foi talvez o período em que eu mais escrevi na vida, enquanto literato, né? Depois eu fui para a vida acadêmica e isso se modificou. Mas nesse momento, né, nesse decênio, eu acho que me interessava muito me aproximar dessas poéticas da incompletude e da deriva, né? Me interessava muito me aproximar disso. Mas eu vinha de uma escola, e aí o Eduardo trouxe o concretismo para a conversa,
eu vinha dessa escola, no fim das contas, que é a escola da montagem, que é a escola da parataxe, que é a escola da montagem dialética, né? E, de certo modo, o teratoma tem isso, né? Ele tem isso na sua micrologia e ele tem isso na composição das três partes que eu usei como moldura para separar um pouco o texto. Porque, no fim das contas, se eu quisesse, essa moldura talvez nem fosse tão necessária, mas eu creio que ela cria um espaço de reflexão. Eu separo o texto em 3 capítulos, né, que são O Sítio Cercado, o Inferno, o Livro de Sagitário, o Purgatório, e o Monsters, Paraíso. Né? Fica óbvio aí que eu me aproprio da concepção da comédia do Dante Alighieri, que era um texto que eu vinha lendo nesse período também, e talvez essa moldura tenha me servido à época, não me lembro muito bem, mas eu acho que foi um pouco isso, para agrupar determinados ritmos textuais em cada uma dessas partes, e também para agrupar determinados núcleos temáticos nessas 3 partes. Por outro lado, tem uma outra questão ainda envolvida nessas molduras, que foi a separação do tempo da escrita em cada uma delas. Então, o livro ele traz esses 3 capítulos, mas eles estão numerados 3, 2, 1. Eles são numa contagem regressiva. E isso se deve, e isso é explicado, né, para quem consiga entrar aqui nessa floresta tão cerrada, isso é explicado em determinado momento pelo tempo da escrita. A última parte, que é a parte do Paraíso, foi a escrita mais antiga, lá no final do século XX ainda. A parte intermediária é uma escrita ali até, sei lá, 2006, 2007, mais ou menos, e o trecho intitulado Inferno, que é o trecho do Sítio Cercado, que é um bairro lá de Curitiba, um bairro periférico onde eu vivi muito tempo, é a parte mais recente, que inclusive foi sendo escrita também, essa última parte, principalmente, talvez seja a que tenha uma maior concepção de unidade, porque daí eu já tinha todos aqueles blocos de textos anteriores, e essa primeira parte, portanto, ela vai apresentando o que vem depois e também já vai oferecendo para o leitor perspectivas de interpretação, de observação desse manancial textual que virá na sequência, caso quem leia se disponha a continuar na aventura. Então, ela foi sendo escrita também quase que como um diário, essa primeira parte, né? Um diário que ia sobrepondo texto sobre texto. Então, assim, o começo do livro é exatamente aquilo que foi escrito por último dele, é quase que um livro escrito de trás para frente, nesse sentido. O que complica muito a leitura, né? Por um lado. Por outro, permite, como é um livro que não é um livro linear, que tem uma historinha que possa ser contada com começo, meio e fim, ele abre algumas perspectivas para observação do que vem na sequência. Quanto ao Remmersbau, que é um poema mais longo, que está no centro do meu livro chamado Barato, também editado pela Medusa, eu tenho 3 livros pela Medusa, a editora por onde eu mais lancei, tem essa concepção, mas aí eu acho que ele brinca mais com a exterioridade, ele não entra tanto na biografia, na autoficção, ele lida mais com o discurso do hip-hop, com a presença da rua. Isso aparece em determinados momentos do Teratoma também, mas eu acho que o Teratoma é uma narrativa, eu poderia dizer, nesse sentido, muito mais interiorizada, muito mais voltada para o corpo e para a biografia desse corpo, de certo modo. Então, acho que a relação seria um pouco essa aí. Posso falar uma coisa? Eu estava pensando, enquanto te ouvia, sobre essa estrutura do Teratoma, e que, vamos dizer, interna mesmo do miolo do livro, tirando o fato que a gente ainda vai discutir do projeto gráfico, ele é um objeto semiótico. Você pensa no final, depois de ter escrito muitos anos, nessa ordem que você diz, quando você organiza
parece que você compõe um objeto semiótico, não só o objeto livro semiótico, mas dessa estrutura narrativa, uma coisa semiótica que a gente visualiza como um objeto semiótico, com esta relação com os concretos, que você nos explicou, e acaba fazendo uma estrutura que, se eu tiver errado, você me corrige, que é sinfônica também, porque você fala do ritmo, e aí tem um som. Então, ela é quase que você orquestrando, é um escritor maestro, que depois de ter escrito muitos anos, quando compõe, vai regendo, né, todas essas partes, como se fosse de uma estrutura sinfônica, e se a gente quiser, que eu acho que é bem mais próximo do que você realiza ao fazer, é polifônica, porque tem muitas vozes, né? É uma orquestra, mas é um coro também, muitas vozes, e que não é um coro que canta a mesma coisa, cada um canta uma coisa, né? Com certeza, Eduardo. Eu também acho isso. Ainda que para dar essa amarração, no fim das contas, né, eu crio essa máscara. Tem uma personagem que abre o romance, eu chamo de romance a esse texto, eu faço questão de fazer essa afronta e, ao mesmo tempo, reverência ao aspecto onívoro do que a gente poderia pensar como romance, né? Esse gênero que vai incorporando outros gêneros, esse gênero burguês que vai tomando terras, né, de outros gêneros literários. Então, eu faço uma reverência à ideia de romance. Sempre foi uma ambição minha escrever ficção também, escrever narrativa, mas eu não conseguia escrever narrativa como se espera que se escreva. E aí eu construo essas máscaras que estão presentes aqui. Uma delas, a principal, é aquela que é o meu alter ego aqui no romance, que é a personagem de um pintor chamado Antônio Inácio, que está constantemente narrando a sua vida, mas ele inicia o livro num trânsito entre a casa, de certo modo, dos pais, no Sítio Cercado, esse bairro em Curitiba, e um dito instituto público, uma instituição para tratamento mental. E chega às mãos de um outro narrador, a gente poderia dizer assim, de uma outra instância narrativa, um material escrito por esse pintor, que no capítulo seguinte, esse material se converte numa instalação que esse pintor compõe nas alas do Instituto Público para Tratamento Mental. Então, o livro tem um quê de romance, que a gente poderia dizer, né, e que para um leitor caçador de enigmas poderia ser montado esse quebra-cabeça, né, no fim das contas. Por outro lado, ele tem também essa dimensão poemática, né? A gente pode dizer que ela é sinfônica, que ela é polifônica, como você traz. Vou até ler um trechinho aqui, que quando eu busco uma certa impessoalidade e coloco um pouco dessa ficcionalização, que é um trecho lá da página 72, que diz assim: encontramos Inácio naquela famosa, porém abandonada pelo descaso público, casa para dependentes, um instituto público, químicos e psicológicos. Encontramos em jactância Inácio, e conforme nos advertira o nobre diretor da nobre instituição, senhor padre Alcides Silvestre, Inácio estava sujo e descuidado, barbudo mesmo. Queimaduras pelo corpo todo, apagava o cigarro de cinzeiro cutâneo. O diagnóstico mostrava um sujeito condenado: 3 AIDS, 2 câncer, sendo 2 bem acelerados, 4 fígados comprometidos. Nunca jeremíaco, porém, de pensamento confuso, recusou a psiquiatria, e os psiquiatras o recusaram, à exceção da enfermeira, doutora, Beatriz, que cuidou do paciente inglês, pois ele só estava ali recluso devido ao assassinato de sua única e última terapeuta, doutora Gleusa Salomão, crime de provas definitivas.
Segundo o plantonista, um jovem aparentando com a barba mais idade, talvez também pela gravata, o paciente Inácio tinha um poema sinfônico. O que jovem médico impertinente com manias de contista ou bacharel dos 40, prontinho na cabeça. Recitava-o diariamente, desde o horário da missa até dormir, no tempo certo de um dia, num ritmo de sacristia. Por isso, os outros presos e pacientes temporários não o suportavam em homilia, tampouco o incomodavam, o que o isolava no jardim, perambulento, entre um chafariz e plantas rasteiras, uma ou outra margarida selvagem, distante do campo de golfe e dos espinheiros alvares, quase imóvel. Quase ali era uma grande fazenda de romance rural. Se olhávamos em volta, víamos vacas vindo e indo afundadas no esterco. E vai em frente. Então, eu acho que tem isso que se mistura, né? No fim das contas. Então, a ideia de poema sinfônico é, por exemplo, uma das etapas da escrita do Teratoma se deu através de manuscritos, né? Eu não tinha computador direito em algumas situações, em alguns períodos da vida, lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e muito do Teratoma foi escrito à mão. Esse material foi juntado numa pasta, de fato, inclusive compõe o trabalho gráfico aqui da Eliana, e muitos desses textos, hoje olhando, são poemas de verso, um verso em cima do outro, embaixo do outro. E aí o que eu faço? Eu coloco tudo isso em prosa, transformo tudo isso em um texto corrido, né? A ideia do livro foi essa ideia de deixar o ritmo acontecer internamente. Externamente, apenas essa marcação das molduras dos capítulos, mas é na micrologia, ali no aspecto micrológico do texto, que eu acho que as coisas funcionam em jogo com essa totalidade, no fim das contas. Mas muitos são poemas aqui. Eu diria que, principalmente, o capítulo intermediário, o capítulo 2, que é o Purgatório, que é o capítulo onde as coisas não acontecem, de certo modo, é o capítulo da instalação, portanto, algo que não acontece, que está ali, né? É o capítulo que mais traz esse aspecto de poemas juntados e transformados em texto corrido. É isso. O que dá uma prosa poética, né? Ou um poema em prosa. Que é no meio, no miolo mesmo, miolo, né? Ali. No miolo do miolo, no miolo do miolo, parece Caetano Veloso falando o oco do oco, né? O oco do oco ali você tem porque eu acho que é o seu núcleo, é a poesia, é a poética. Exato. E que está bem no meio mesmo, então as narrativas estão nas pontas, de certo modo, né? E esse meio é o purgatório, onde nada acontece, é o limbo, né? A espera, é um momento de fazer, no fim das contas, sem conseguir contar exatamente as coisas. Por isso essa recorrência da ideia de instalação que está ali presente. Então, você falou já eu tinha feito uma anotação aqui para tratar dessa composição narrativa mesmo, né? Essa ordenação, vamos dizer assim, do texto, né? Que se orienta por essa estrutura da Divina Comédia, e que orienta, de certa forma, o desenvolvimento narrativo, né? Porque fica essa grande referência, que é uma referência que vai se expressar na estrutura do livro, e ela não é exatamente, ela é mencionada também, mas ela aparece principalmente nessa estruturação do livro, né? Então, estão ali as 3 partes do poema, o inferno, o purgatório e o paraíso, que, no entanto, estão degradadas também, né? Porque é interessante porque quando aparece, né, o sumário aqui para o leitor, né, a ordem do caminho percorrido pelo poeta, pelo Dante, pelo Virgílio, ele não
não existe ali uma ruptura, né? Então, começa-se pelo inferno, passa-se pelo purgatório em direção ao paraíso, mas a contagem ela está toda invertida, porque vai do 3, 2, 1, né? Então, e a degradação ela aparece em vários momentos, e inclusive também aparece na própria imagem da Beatriz, né, que vai se fazendo mais ali ao final do texto, né, justamente quando se chega ao paraíso, mas o nome da Beatriz é reiteradamente reescrito e ele é degradado e ele é refeito, exatamente isso, né? Então, qual é o lugar exatamente dessa grande referência ali na narrativa? Um leitor que se paute por essa referência. Que tipo de experiência que você estava pretendendo ali, se é que você estava pretendendo algum tipo de experiência para o leitor, né? Não sei, é difícil falar um pouco do lugar também do leitor ali no teu texto, né? Eu acho que, no fim das contas, isso acaba até, eu diria que até afastando um pouco os leitores. E o Teratoma tem muito disso, de ser um livro ouriço também, um livro que é difícil de lidar, né? Assim, pega você pode ir pesquisar, dar um Google e pesquisar as imagens de teratoma. Aquilo já é um causador de repulsa natural para que você não queira ler o livro, para começar a conversa. Então, assim, eu diria que eu dou muitos motivos aqui para que não se queira ler o livro. Esse é um jogo que eu estou fazendo aqui, e é proposital, é da minha personalidade, não sei o que é. O próprio fato do livro ter ficado guardado 10 anos, tem muita coisa aqui que esse livro traduz como um problema para mim, no fim das contas. Porque é um livro de muita exposição, é um livro de muita invenção, de muita bobeira, de muita violência, de, de, de muita variação nesse sentido, então me coloca muito na berlinda, né? Seja biograficamente, seja enquanto produtor de um texto que evita chegar em algum lugar sempre, né? Evita se estabilizar sempre. E aí tem essas molduras, no fim das contas. A moldura romance é uma moldura que talvez seja convidativa. Por outro lado, essa moldura ela é contrariada por essa estrutura que vem da Divina Comédia, que não é de um romance exatamente. Então já faz esse jogo que acaba, eu acho, dificultando a identificação dos caminhos mais naturais que a recepção tem na literatura ocidental, principalmente. Então, você pega essa referência a um texto tão grandioso como a comédia e, obviamente, você espera que haja uma identidade nesse sentido, e essa identidade ela é muito laça, ou ela é muito profunda ao mesmo tempo, né? Ela está num nível que não é da superficialidade. Então, eu acho que é proposital esse jogo entre atrair o leitor e fazer a repulsa de quem se aproxime do livro. A própria ideia de criar um texto que não tem abertura de parágrafo, que não tem abertura de travessões para diálogos, que basicamente não tem diálogos, que basicamente não constrói personagens. Como é que você chama isso de romance, então? E como é que você faz associação disso com a Divina Comédia? Tudo são interrogações que eu estou jogando, no fim das contas, né? São experiências que eu estou jogando, experimentações que eu estou jogando. Você falou antes do Catatal, Ana, e, de fato, tem uma das referências aqui, eu diria que o Catatal, que o Ulisses, que o Grande Sertão Veredas, esses textos todos são referências aqui. Mas também uma tradição da própria ficção, digamos assim, mais realista, que recusa a narrativa, que recusa, no fim das contas, essa representação especular do mundo, né? Um dos caras, por exemplo, que eu citaria aqui é o Diderot, né? O Sterne também, o próprio Machado, do Memórias Póstumas, que vão nessa direção realista, mas sempre a contestando por dentro.
ou a tradição do romantismo alemão também, do Novalis e do Schlegel, que também propõem um tipo de ficção que seja atravessada pelo ensaio, que seja atravessada pela poesia, né, naquele momento que antecede as ideias que chegarão no Wagner depois de obra de arte total. Eu acho que o Teratoma traz um pouco isso. Ele quer ser instalação, ele quer ser memorial, ele quer ser poema sinfônico, ele quer ser romance, ele quer ser ensaio, tem uma discussão filosófica que é pincelada, né, o tempo todo no texto. Ele quer ser música, ele quer ser ritmo, ele quer ser musical, ele quer ser ópera, ele quer ser um quadro do Pollock, um quadro do Hieronymus Bosch. Ele quer ser muita coisa, no fim das contas, e aí, às vezes, acaba não sendo nenhuma delas. Então, é esse o risco que eu corri aqui, e trazer o Dante nesse sentido é uma dessas estratégias de criar alguma moldura para quem leia o texto, mas também contrariar essa moldura, no fim das contas. Né? Eu estou contando uma história lá e, de repente, eu começo a rir ou a falar outra coisa. Então, a ideia é um pouco essa: trazer o leitor na mão e depois jogá-lo no abismo, depois buscá-lo novamente e jogá-lo no abismo. Tem um pouco essa violência no trato com quem está do outro lado do livro, no fim das contas, né? Você sabe que eu estava aqui. Eu tinha pensado o seguinte com relação a essa estrutura dantesca, essa referência a Dante, enfim, e a Beatriz condutora, e no Teratoma não tem uma Beatriz condutora, e eu tinha pensado que o livro de Sagitário, mesmo como metalinguagem, seria o condutor, mas eu acho que, depois dessa sua fala sobre esta quer ser, tudo que o Teratoma quer ser, que é o misto, que é o monstruoso, e que você diz, corre o risco de não ser nenhum, mas é todos. Tudo bem, o todos não é nenhum, né? Eu já dizia o Tim Maia, tudo é tudo e nada é nada, né? Mas eu acho que daí não é um condutor, quer dizer, eu acho que são muitos condutores, talvez nem seja condução, eu acho que são vetores, talvez. Você tenha uma coisa dantesca que não tem uma condutora ou um condutor, tem um vetor ou vetores, né? Acho que vai mais por aí. É explosivo. Sim, sim, sim. É explosivo. E aí, assim, eu acho que quando você também nessa sua fala, eu anotei agora uma coisa que eu acho que é fundamental. Você faz um trabalho que não faz concessão, sabe? Não abre concessão. E não faz concessão porque eu sou besta, não, porque a própria compulsão de linguagem, o uso da linguagem, o exercício da linguagem, o experimento da linguagem, de todas essas referências, Leminski, Dante, Guimarães Rosa, até talvez, claro, por que não, o outro importante na sua vida, escritor de romance nos anos 30, como é o nome dele, Ricardo? O Graciliano, você está O falando? Graciliano, claro, o Graciliano, porque também a gente encontra ali, né, o Graciliano. Sim, tem esses vários atravessamentos. A questão é, um livro escrito durante tanto tempo também, ele é atravessado pelas leituras desse mais de década, né, Claro. de escrita. Então, a discussão com a literatura mais realista, de um Graciliano Ramos, por exemplo, de um Ítalo Calvino, né, o Pavese, que é um escritor que eu admiro muito também, é um pouco de admiração, no fim das contas, e de paródia mais do que qualquer outra coisa, e de contraponto, né? Uma paródia que é contrastiva, que é contrapontística nesse ponto aí. Sim. Por quê? Porque eu não consigo escrever como eles, ou não conseguia, nesse momento, escrever como esses autores. Hoje, eu tenho outras experiências de narrativas mais recentes, ainda não editadas, que se aproximam mais
ou que se afastam mais desse tipo de experiência que foi o teratoma e se aproximam mais daquilo que é a convenção literária para a narrativa e para a ficção. Mas, naquele momento, essa relação é a partir da minha discussão de doutorado, principalmente, né? De leitura dos realistas dos anos 30, e um jogo que eu achei interessante trazer, por exemplo, o Padre Silvestre, né? Que é uma personagem, eu acabei de ler aqui há pouco, que eu coloco como diretor do instituto no qual está internada a personagem Inácio, e que é uma personagem lá do São Bernardo, né? Eu trago isso também. Então, mas olha, com relação a essa coisa do realismo ou dos realismos, eu também, na página 326 do Teratoma, eu me lembrei de uma formulação da Ana Chiara, professora lá na UERJ, e ela tem um texto que há muitos anos eu li, que é sobre escrita travesti. Quer dizer, acho que ela cunha esse termo, esse conceito, e explica essa escrita travesti. E nesse lugar do Teratoma, você menciona ou alude algo muito semelhante a isso, como uma escrita travesti, que se traveste, tem esse processo de montagem quase em semelhança ao que seria o travestismo, né? Sei lá, essa palavra é horrorosa, o travestismo. A questão de identificação de uma travesti. Eu acho que isso é até uma lembrança para uma futura conversa com a Ana, quando ela talvez lê seu livro, se é que ela vai ler. Mas eu acho que essa coisa dos realismos e realismo, dá uma conversa boa com ela, sabia? Ela tem uma pesquisa sobre isso. Você falou de que página? 26. 326. Sim, estou nela aqui. Achou? Achei. De fato é isso, né? Eu penso mais assim nessas mutações, nessas metamorfoses, nessas também nesse sentido de travestismo que você trouxe, na ideia também de peles que se sobrepõem, de máscaras que se sobrepõem, de palimpsesto, por exemplo, aquele texto que vai sendo reescrito, né, que vai sendo uma mesma superfície que passa por diferentes temporalidades de escrita ali, experiências de escrita, por exemplo. E interessante que você tenha trazido isso, porque um livro escrito há mais de 10 anos atrás, há mais de 10 anos, eu não fiz questão de... E aí, uma discussão com o nosso presente também, né? Com o nosso estado atual da literatura e da cultura, né? Eu não fiz questão de fazer uma operação de mordaça, de censura no livro, né? Eu mantive determinados aspectos preconceituosos que estão presentes nesse livro. Determinados aspectos com relação à misoginia, por exemplo, né? A Ana falou há pouco da Beatriz, dessa personagem que atravessa o livro e que fica de contraponto, né? Tem uma dor de corno da personagem Inácio o tempo todo com relação a essa Beatriz, também muito idealizada, né? E que aparece de uma forma assim mais intensa na última parte, que é o momento em que Inácio e Beatriz ainda convivem, de certo modo. Todo o que vem antes, né? Talvez o livro devesse ser lido de cabeça para baixo, como essa camiseta aqui, com a estampa do Torres Garcia, põe também o mapa de cabeça para baixo, né? Assim, acho que foi introduzindo um sentido que eu acho que é bastante potente politicamente hoje, e eu acho que esteticamente o livro também traz essa ideia de inversão, o invertido, essa ideia da inversão, né? Eu acho que é um pouco isso. Isso está na estrutura do livro como um todo, essa ideia da inversão. Tanto que, ao final, né, a última página do livro traz a personagem Inácio voltando, fecha-se um ciclo, né, perfeito no fim das contas, ele voltando
ao mesmo lugar do início do livro, né? Só que ele volta e aí ele diz o seguinte, olha, eu preferia não ter o livro Inácio e se eu pudesse ter só o prêmio, eu queria um dia de fato me tornar aquela guria branca e gemida e que eu apagasse e me esquecesse do procedimento Inácio e do resto. Procedimento Inácio. Então, e aí, nesse sentido dos preconceitos, eu mantenho lá denominações como travesti, coisas que se escrevia há 10 ou 20 anos atrás. Travesti, Sim. o garoto com Down, o travesti menino, o retardado, e mesmo as violências de gênero que aparecem aqui e ali nessa personagem. Né? Sim, agora, eu acho interessante manter e fazer porque, não por um documento, registro de época, mas porque você não está escrevendo para um leitor sensível, nem para um leitor revisionista, né? Então, não dá, né? Não dá pé. Essa história que agora parece que é muito comum do leitor sensível, vamos rastrear do que a nossa editora vai publicar, porque não pode ofender o nosso leitor. Não dá pé, né? Pois é, tem isso também, claro, mas eu acho que é principalmente pensar se é que eu pensei em um lugar para o leitor nesse texto. Não, mas você, pelo menos você é um leitor, né? Qualquer leitor, eu digo, inclusive, Eduardo, assim, É, pensando o é, leitor da época, inclusive, né? Se eu pensava exatamente, tanto que o livro não foi editado, não foi publicado, para mim sempre foi difícil pensar o leitor nesse texto. E, no entanto, um sim, texto imagino. assim, né, monumental em termos de tamanho, em termos né, de exigência. Acabei de abrir Sim. numa página aqui que fala de bicha, por exemplo, né? Bicha, Então é sim. um pouco isso. Mas o narrador do seu livro, ou um dos narradores, o que usa essa linguagem, é um narrador que tem essa visão de mundo. O narrador é uma entidade da linguagem, né? Não é uma entidade metafísica, nem Uhum. espírita, mas é linguagem. Então, não tem... Não é que isso desculpa o uso. Não desculpa o uso. É porque não precisa nem desculpar o uso. Tem um aspecto, né, que eu acho que eu deveria destacar sempre que eu falasse desse livro, que é o aspecto do tipo de escrita que foi desenvolvido nesse percurso textual, no fim das contas. Que foi sempre uma escrita, eu diria, próxima do êxtase, ou pós-êxtase. Uma escrita alimentada pelo êxtase, alimentada pelo álcool, alimentada pelo sexo, alimentada pela maconha, alimentada pela masturbação, alimentada pelas convulsões da vida mesmo, e que sempre se encaminhou nesse sentido de uma certa incorporação. Tem um quê de um livro espírita aqui também. Tem um quê de um livro cavalo. Tem um quê de um narrador que é cavalo de determinadas reflexões e histórias, e ritmos, e encaminhamentos. Eu não Porque perco de tem vista esse aspecto que é muito forte no livro, que é esses narradores que são incorporações, que então, são pois é. baixados, de certo modo. Então, mas aí eu lembro mais uma vez da Ana Chiara, que tem um livro chamado Ensaios de Possessão, em que também ela analisa narrativas ou poemas, enfim, escritores, textos, em que a chave de leitura que ela vai usar é essa ideia de possessão, de alguém tomado, de um narrador tomado, possesso, né? Possesso, Sim, possuído. exato. Mas eu queria ouvir a Ana. É que vocês estão falando várias coisas e eu estou com medo de fugir. Então, não, o que eu acho que ouvindo a conversa é justamente aquilo que
talvez você falou do lugar do leitor no livro, né? Eu penso que eu, sendo basicamente uma leitora, né, o leitor procura o enredo, né? Quando ele se vê diante de um livro ainda mais desse tamanho, né? E existe tudo ali, todo esse mosaico de procedimentos ali, existe tudo menos um enredo, no fim das contas, né? Mas, ainda que em determinados momentos a gente tinha marcado até uma página, né, ao final do segundo capítulo, ao final do Purgatório, parece que tem ali um momento de consciência em que o enredo ele aparece ali para o leitor, está lá na página 249, no qual o texto parece que faz uma síntese do próprio texto, né, que nós estamos lendo. Então, tem esse momento de síntese, né? Aí até puxando as anotações ali do Eduardo também, quando a gente estava, né, fazendo a preparação aqui, ele também anotou essa página e marcou ali um enredo, né? Então, é uma perspectiva instável que se faz, né? Daí você usou aí as palavras, algumas palavras-chave aí, que, por exemplo, é quase que um enredo que se constrói justamente à contraluz. Esse termo que você usa para nomear o seu livro último aí, né? Então, um romance sem enredo, um enredo à contraluz, né? Porque né, quando eu penso em enredo, eu penso numa história, numa linearidade, num desenvolvimento, de certa forma, linear, e a linearidade aqui ela é recusada, né? Sim. A pergunta é, esse livro ele é parafraseável, no fim das contas, né? Quando a gente fala de enredo, é um pouco isso, né? É possível fazer uma sinopse, uma paráfrase desse livro nesses termos. Por isso eu gostei tanto da leitura do Luiz Serguilha também, né? Tem um texto do Luiz Serguilha que saiu há pouco tempo numa revista chamada Esfera, chamado Entradas Possíveis para o Sangramento de Teratoma. E ele vai, nesse sentido bem material do texto, sem atentar. Ele fez um ensaio sobre o teratoma de, sei lá, 30, 40 páginas, e em nenhum momento ele entra nessa discussão do enredo. E por isso eu gostei tanto do texto dele. Por outro lado, o texto dele... por exemplo, meu filho leu o texto do Serguilha e falou o seguinte: olha, parece que ele não leu o livro, né? Parece que ele não leu o livro, que ele tipo foi rebatendo o livro a partir de aspectos que são formais, né? E foi espelhando em uma outra linguagem que é a dele, do Serguilha, né? Aspectos que são formais da experiência dele de leitor, aquela coisa, por exemplo, de um texto que exija diferentes olhos, um olho nervoso que consiga dar conta e que às vezes precisa de um respiro nessa operação de leitura. Tudo isso. Por outro lado, eu acho que o Serguilha desperdiça, aí por opção, obviamente, de intérprete, né? Desperdiça essa outra perspectiva que está na moldura romance, que está nessa referência a personagens, que está em determinados aspectos que são muito de crônica, inclusive, crônica no sentido de, por exemplo, no primeiro capítulo tem todo um trecho que são, acho que 10 dias de relatos de travessias de ônibus por Curitiba. Uhum. Então, ali tem muito de crônica, né, daquela atenção miúda mesmo ao resto do chão, como dizia o Antônio Cândido. No capítulo 2, por exemplo, tem toda uma passagem mais ao fim que dá conta também de um aspecto que eu diria que é muito narrativo e muito de representação de realidade, que é, por exemplo, um trecho longo de construção de uma casa de praia, da presença de familiares nessa casa. Tem um aspecto ali que, de fato, assim, atravessa algumas dezenas de páginas, inclusive, nessa dimensão mais narrativa, eu diria, e mais próxima do que a gente chamaria de um enredo. E
esse enredo vai sendo oferecido e também surrupiado ao leitor, na medida em que o enredo vai se modificando dentro do livro. O fato de ser um livro que não abre mão de ser uma experiência muito vivida da linguagem e vívida da linguagem, impede que o enredo se sobressaia. Assim como eu acho que impede, por outro lado, que o livro se torne apenas um acúmulo de sons. Ele não é exatamente um livro apenas musical, nesse sentido de poema sinfônico, que a gente poderia pensar na poesia pura, por exemplo, né? Nessa ideia de poesia pura. Aí a ideia de monstruosidade, né? O que pode resultar de um livro que tem e não tem enredo, é e não é poema? Teratoma. Por isso também essa ideia desse acúmulo de tecidos que estão e não onde não deveriam estar, né? E que compõem, no fim das contas, uma unidade que tem ali a sua unidade alguma. Mas sabe uma coisa que o Luiz Serguilha diz? É que você compõe uma correnteza equifrásica, na chave do uti pictura poesis, ou seja, a escrita como pintura, a pintura como escrita, e uma descrição equifrásica que ela é evidenciadora aos olhos de quem lê, ela tem o propósito de fazer ver, né? Não é uma descrição só minuciosa, ela tem esse propósito da evidência, evidenciar, trazer para os olhos do leitor, e acho que isso tem total, vamos dizer, aderência com a ideia de que você tem um narrador pintor, um narrador escultor, a construção do mural, a estação, enfim, é o discurso e é o aspecto que a gente chama hoje de artes plásticas, né? O que seria só as artes mecânicas da pintura, numa chave bem retórica. E outra coisa que ele diz é da língua acósmica, o que você compõe uma língua acósmica, sendo um livro inclassificável, de olhar camaleônico, de albatroz, de borboleta, de abutre, de águia. Quer dizer, todos esses olhares ele vai identificando no seu livro. Isso é bem bonito no texto dele. Nossa, é um texto belíssimo. Fiquei muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo, né? Assim, exultante, eu poderia dizer. Na época da escrita do Teratoma, eu lia muito filosofia. E um dos filósofos que eu folheava, né, não como filósofo profissional, é o Lyotard. E o Lyotard ele tem uma discussão forte com relação às narrativas, né, contrapondo a ideia de narrativa como representação para um texto que é o poético em si, que seria o da apresentação. E eu acho que o Teratoma tem muito isso, né? Ele apresenta muito mais do que ele representa, ainda que ele não abra mão também de, em determinados momentos, representar, em determinados momentos, trazer o enredo, trazer a descrição de ambiente, de pessoas, de reflexões do narrador e coisas desse gênero que são típicos da ficção, né? Mas eu diria assim, teve um outro momento que a Ana falou de fluxo, eu acho que também é um outro ponto, assim como o jocossério, né? Essa ideia de que há fluxo, mas há também composição. Ele não é o fluxo de consciência como a gente se acostumou a ver durante o século XX, né? Porque muito Não. dele é composição mais do que o livre fluxo, não é? Não é um livro rio nesse sentido, né? Sim. Eu acho que esse aspecto do livro fica muito evidente. Acho que agora a gente falou tanto do projeto gráfico, né? Cabe apresentar aqui para quem não conhece o livro, né? Então, o livro ele tem essa primeira capa que a gente retira. Eu retirei na leitura, não sei se Eu também. retirou. Ela é uma capa que se abre, né? E revela esses
fragmentos para, né, se revela para o leitor. E aí nós temos essa segunda capa aqui, né, que é uma capa que apresenta ali um rascunho de estrutura, e logo depois do sumário, aparece essa ideia de pasta novamente sendo aberta, com esses vários papéis acumulados ali, que estão escritos com a tua letra, né? Então, você aparece ali também, esse modo analógico de escrever, né? Vamos dizer assim, fora do ambiente digital, então você apresenta a tua letra ali para o leitor, então são esses trechos, esses fragmentos, todos ali guardados, acumulados nessa pasta. Então, tem um aproveitamento daquilo que geralmente não chega para o leitor, né? Daquilo que é descartado pelo autor ou aquilo que fica do lado do avesso, vamos dizer assim, né? Então, mostrando bem esse aspecto da composição, essa pasta que se abre, que mostra os papéis, né? Conta um pouquinho como foi a construção desse aspecto da edição do livro, né? A gente falou há pouco, né, Ana, sobre o aspecto invertido do livro, e isso está presente nessa concepção gráfica, né? Assim, de certo modo, o que seria o interior de uma pasta com os seus papéis manuscritos, ele vem à tona por fora, né? Ele está por fora e a pasta está por dentro, de certo modo, né? Foi assim, na verdade, você estava junto, a gente foi lá almoçar com o Ricardo Corona e com a Eliana Borges, lá na chácara deles, e eu levei a pasta para a Eliana, essa pasta que tem esses originais do Teratoma, de parte desses originais, claro, né? A maior parte foi no computador mesmo, mas tem lá uma pasta grande, com, sei lá, uma centena de folhas manuscritas em diferentes materiais, papéis, etc., em diferentes oportunidades de escrita, inclusive. Tem desde guardanapo até, né, papel sulfite, etc. E a Eliana, como artista visual, né, muito voltada para essa área da instalação também, né, se apropriou dessa pasta e fez uma leitura possível para o teratoma. Eu acho que a leitura dela ficou muito bonita, mas também é a mesma coisa do Serguilha, né? E de qualquer outra interpretação sobre qualquer obra, mas eu estou falando da minha. Então, ela perde alguma coisa no fim das contas, né? Quando você traz a ideia de que o livro ele é principalmente esse grumo de papéis que são sobrepostos e que são muito fragmentados aqui, né? Que é a ideia que se evidencia pela capa dela, é por essa dimensão do pôster, e de fato a gente tem que tirar o pôster para fazer a leitura, não tem como ler com esse pôster, mas eu acho muito interessante a ideia de trazer esse suplemento, de certo modo, que é esse pôster. Essa ideia, ao mesmo tempo, induz a um tipo de leitura que você vai pegar um livro que é totalmente fragmentário, e isso, claro, eu aceitei porque eu aceito outras, assim, eu não estou tão preocupado aqui em delimitar o sentido da obra. Uma obra como essa, eu acho que a gente não consegue fazer esse cerceamento. Já que eu estou jogando com a liberdade extrema que eu consegui impor ao meu texto, né, e que eu procurei, se tem algo que eu persegui aqui, foi essa liberdade extrema, não tem como também eu fazer a censura de um projeto gráfico que, no fim das contas, ficou muito bonito e propõe um tipo de leitura para o livro. Mas isso também sacrifica determinada ideia de unidade que o livro possa ter. Eu acho que é um outro tipo de interpretação, assim como a moldura gênero romance, assim como a moldura paródia da Divina Comédia, assim como uma outra moldura aqui presente. Mais uma camada, mas eu gosto muito da ideia da inversão. Acho que isso que me atraiu nesse projeto gráfico dela,
de destacar esse aspecto e de destacar um aspecto que acho que foi central para esse livro também, que é essa relação entre texto e corpo, né? Você falou, está ali a minha letra, tal. Eu acho que isso mostra o quanto eu quis fazer desse livro uma imbricação de texto e biologia minha, no fim das contas, né? Mas sabe que também agora pensando, Uhum, eu concordo com tudo que você está dizendo, mas parece que veste este corpo, né? Esse uhum, envelope, esse projeto gráfico, ele é uma vestimenta, e aí é uma vestimenta bonita, vai para um baile perfumado, um baile, entendeu? Não é uma roupinha qualquer, né, de ir na padaria. Se vê que ir na padaria às vezes é muito melhor do que num baile, mas é uma quase que uma roupa, não é de gala, porque que não é gala, é uma roupa especial. sim, sim. Me Aí, dá no essa ideia, né, interior se Eduardo, fala roupa de do... missa, né? No Aham, interior fala roupa de missa, aham. roupa de domingo. Agora, essa ideia de roupa de gala, né, ao mesmo É, tempo que o livro é também de gala, né, de galo, se é a gente for para o isso. espanhol, né, É, a gente pode pensar essa coisa do poemanto que tem no Ricardo Aleixo, do Arthur Bispo do Rosário, no Parangolé do Hélio Oiticica e por aí vai. Eu acho sim. que dá essa ideia de obra, de livro de artista quase, no fim das contas, né? É, Já que o livro também tematiza essa ideia do mural, da instalação, desses aspectos que estão relacionados às artes visuais, eu acho que isso engrandece o material, no fim das contas. Sou muito grato à Eliana e ao Ricardo pela atenção que eles deram a esse projeto. Acho que ficou bem bonito mesmo. ficou mesmo. Ficou sim. Não, ficou. Pois é, eu diria que eu entendo esse aspecto que você levanta a respeito de talvez dar uma superênfase para esse aspecto fragmentário, né? Mas, ao mesmo tempo, eu como leitora falando, né? Isso meio que se desfez nesse sumário em que mostra essa evocação à Divina Comédia, que não deixa de ser uma obra também fragmentária, já que está tão dividida ali nessas três partes que são tão diferentes entre si, no fim das contas, né? Porque os problemas ali tratados em cada uma das partes são diferentes, então é, acaba a gente acaba percebendo até antes de entrar na leitura que há ali um jogo em funcionamento, né? E que esse jogo, ainda que você não considere muito, né? Tenha dito que não considere o papel do leitor, o leitor se vê impelido a jogar esse jogo proposto e também, de certo modo, a compreender esse jogo que está sendo, enfim, o que é que está sendo jogado ali, né? Uhum. No fim das contas, né? É, a gente vai se encaminhando aqui para um finalmente, né? E acho que queria colocar uma última questão aí para a discussão, que é pensar o teratoma também a contraluz, né? A partir desse teu livro novo, né? Que são as notas à contraluz. Que você já diz na contracapa, né? Em que você diz que são leituras, aprendizado, um poeta aprendendo com outros poetas, então é um poeta lendo poetas contemporâneos, e essa imagem, essa ideia da contraluz, né? No qual o sujeito se coloca no lugar oposto ao de maior claridade, né? Em que a luz incide num sentido que ilumina ao contrário, vamos dizer assim, né? Então, a partir dessa reflexão sobre a tua obra, de que modo também essa ideia da contraluz estaria presente no teratoma? Não sei, para ser bem sincero, mas eu acho assim, talvez seja um pouco. Não sei se eu concordo muito com essa ideia, primeiro. Primeiro que eu acho que, ainda que
os textos que foram coligidos agora para comporem esse volume, Notas à Contraluz, Leituras de Poesia Contemporânea, são textos que também, alguns surgiram nesse mesmo período de escrita do Teratoma, mas grande parte deles vem sendo escrita mais recentemente. Tem, inclusive, uma discussão com o livro Poemas da Branca, do Eduardo, que está aqui com a gente. Ou seja, eu junto ali, sei lá, uma vintena de poetas, mulheres e homens, e tem essas análises ali que, sim, por um lado, imbricam, de certo modo, a minha experiência de leitor, de crítico, de autor, de poeta também, e muitos desses textos trazem a experiência da leitura, trazem o tempo narrativo, digamos assim, em certa evidência. Por outro lado, acho que no Teratoma, essa experiência ela é mais grumosa, mais misturada, ela é menos racional, ainda que contra a luz seja um tipo de racionalidade que aposte numa outra inversão, e acho que a palavra inversão foi a que a gente mais trouxe aqui para a conversa hoje, né? Contra a luz também, um outro tipo de inversão. Eu acho que, enquanto personalidade, sim, por um lado, porque sou sempre eu nesses textos todos, né? E, de algum modo, me colocando muito também. Acho que isso é algo que está na literatura do próprio Eduardo também. A literatura dele, ele se coloca muito também, né? Traz muito a biografia, de certo Autoficção, modo, né? A autoficção. autoficção, a gente poderia dizer. Eu acho que isso está no meu texto de crítica literária, inclusive, né? Por outro lado, eu acho que o Teratoma ele tem algo que escapa, de certo modo, a esse ângulo, que é um ângulo só. A contraluz é um só ângulo. O Teratoma, eu acho que ele aposta em muitos ângulos, né? A polifonia, como o Eduardo falou há pouco, a ideia de poema sinfônico, do maestro, do mosaico, que você trouxe também, né, Ana? Então, eu acho que ele é mais aposta numa mistura maior em olhares, como o Serguilha falou, né? O Eduardo acabou de ler para a gente ali, o olhar da borboleta, o olhar do albatroz, o olhar da térmita, do cupim aqui, que vai roer esse livro no futuro também. Mas gostei muito da conversa, gente. Acho que rendeu bem para falar de um livro sobre o qual eu havia falado pouco ainda, né? E também assim, eu fiz uma leitura, daqui a pouco vou fazer outra e outros aspectos, porque ele é rico em encontrar coisas ali. E se o leitor ficar só naquela decodificação do código para ler a palavra atrás da palavra e ver qual é o sentido, talvez ele ache muito chato o livro, ele não leia, não consiga, porque é um livro para um leitor que não é preguiçoso, né? Um leitor preguiçoso não lê esse livro. Sim. Por outro lado, Eduardo, assim, eu sou sempre o cara do por outro lado, por isso essa ideia da inversão de novo. Tem muito de riso no livro, né? Tem muito assim de convite a vamos rir disso aqui, vamos entender Sim. essa brincadeira de linguagem também, venha participar disso. Tem muito de exposição de situações grotescas, tem esses aspectos também, eu acho, de convite. Eu falo que é um livro ouriço, que repele o leitor, etc., mas tem o seu charminho ali de um livro que também vai te convidando e te trazendo, né? Sim, Com referências do mundo pop, do mundo da cultura, isso. das Sim. várias culturas, né? E eu ri disso, né? Quer dizer, em vários momentos eu me lembro de ter rido. É bem possível que eu tenha anotado na marginal um risinho, sabe? Aquele dois pontos e a chave não, o parêntese, que você faz aquele cibernético, né? O riso com dois pontos e o Sim, parêntese. Ou exclamação, mas eu me lembro de ter rido, porque realmente tem o humor, claro, tem humor. exato.
Pois é, eu acho que fica o convite barra desafio, barra, né, convite ao deleite para conhecer não só conhecer o teratoma e conhecer os outros livros também, né? Você vai deixar aqui depois as referências para a gente, né? Beleza. Então, tá bom. Agradeço muito as leituras de vocês. Eu também agradeço a oportunidade da conversa e ter ganho o exemplar do teratoma. Agora, está todo anotado por mim. Quando eu morrer, isso aqui vai custar caríssimo. Sim. Vamos deixar aqui. Eu vou deixar aqui, inclusive, a indicação da conversa, né, que o Ricardo teve com o Eduardo a partir dos poemas da Branca também, né, e acho que foi outro momento ali de conversa sobre poesia que, enfim, né, vão se acumulando aqui no canal, né, graças ao... Aliás, o canal que está cada vez mais robusto, cada vez mais vivo. Eu consigo acompanhar mais ou menos, mas essa semana eu acompanhei o Fábio, conversa que vocês tiveram com o Fábio. Foi bem bacana. Sim, Mandem ver. Parabéns pelo canal. Acho que a ideia dessa construção dessa biblioteca aí é uma ideia que tem sido, um desenvolvimento que tem sido bastante prazeroso para a gente, né? Então, tá Sim. bom. Então tá bom. Queria agradecer, né, o Eduardo. Eu que agradeço. E agradecer ao Ricardo também, né? Ter querido falar sobre Claro. o livro. E na próxima semana, olha, ele até tatuou, né? Tem até a tatuagem ali Tem um teratoma aqui. no braço. Deixa eu ver. Mas é um teratoma, mostra lá. Mas é um teratoma escrito, né? Esse é o teratoma do Ricardo. E na próxima semana voltaremos mais uma conversa. Ainda não sei se uma conversa só do Ricardo ou com a minha participação também, né? Mas uma outra conversa sobre um outro livro. Muito obrigada e até lá.